A palavra, o tema dessa mensagem é: não desista antes da hora. Não desista antes da hora. Fala aí para a pessoa que está do seu lado de novo. Como aquela profeta de Deus que você é. Não desista antes da hora. Não desista. Eu queria que você abrisse 2 Reis 13. 2 Reis 13. Aleluia. Quem aí participou das lives de jejum? Quem conseguiu? Meu Deus, gente, que foi ontem à noite. Eu cheguei ontem à noite na live e eu comentei, pedi Vitória, falei com a Larissa, falei, vocês ministram, porque eu me sinto um vaso tão vazio hoje. Eu estava com fome, cansada. Cada levantada era uma tontura que vinha assim. E é incrível que quando a gente diz que a gente não tem nada, que a gente está vazio, parece que o Senhor ama isso, né? Ele fala, então eu posso agora. Saiu tudo que era teu, agora só o que é meu. E veio uma cachoeira da presença de Deus. Terminei a live no chão chorando, sendo tocada, curada pelo Senhor. Foi maravilhoso. E hoje nós vamos entregar juntas aqui esse período de jejum. Não importa se você já comeu hoje, se você já se alimentou. Nós vamos entregar esse período de 3 dias. Amém? Juntas como igreja aqui. Vamos lá, 2 Reis 13, versículo 14. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse, pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse, põe a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E em seguida ordenou, abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Depois Eliseu disse, atire. E o rei atirou uma flecha. E essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse, agora, pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. E o homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora, você vai ser vitorioso apenas 3 vezes e até aqui. Essa palavra tem vindo muito forte diante da estação que nós estamos vivendo como casa, como minha casa, como igreja. Não pense que isso é privilégio seu, ou que só você sente desejo de desistir antes da hora. Não é. Se existe uma coisa que todas nós vamos ser tentadas é a desistir. Esse jejum que o diga, não foi, gente? Teve dias de eu pensar, Senhor, não vou dar conta, Pai. Não vou conseguir. Mas eu quero dizer para você que naquilo que é a direção de Deus para a sua vida, seja uma mulher que não negocie. Se foi direção de Deus, se você tem certeza que foi direção de Deus, atire até a última flecha. E eu queria trazer os ensinamentos que Deus tem dado a mim, para vocês hoje como casa, como igreja, como família. Aquilo que nós estamos aqui, muitas vezes tentados a desistir, perseverando até o fim. Hoje eu recebi, Deus é tão lindo, que ontem eu pensei assim, por que eu fui inventar esse negócio de jejum, meu Deus? Já não basta as guerras da minha vida, eu vou me meter num jejum.
E num jejum que, gente, envolve espiritualmente, vocês não têm noção de como o mundo espiritual é. Quantas famílias, quantas pessoas estão jejuando. Quantas pessoas, gente, inclusive, que entram nesse jejum, que não tem uma caminhada com Cristo, mas através dessa porta do jejum eles entram. Muitas famílias, muitas pessoas se converteram. Então tem uma guerra. E ontem eu pensei, Senhor, eu vou parar com isso. Vai ser o último jejum, glória a Deus. Amém, entreguei, Senhor. E eu estava assim muito cansada disso. Deus, é tanta guerra, é tanta luta, é conferência de mulheres chegando, são tantas situações. E ontem eu já recebi uma palavra, foi só eu falar. Hoje pela manhã, eu acordei com os áudios de uma pessoa que eu conhecia há muito tempo atrás, sem saber de nada. Essa pessoa falou, o Senhor, enquanto eu estava orando na madrugada, o Senhor me mostrava que o inimigo tentava vir ao seu coração com desistência. Não desista. Outra moça, que não sei se ela está aqui, se ela congrega com a gente, ela diz assim, pastor, eu não tenho pai e mãe. Você e o pastor Telmo são o pai e a mãe que eu tenho. Não desista nunca, por favor. E eu comecei a observar que existem coisas que dependem da nossa postura, que depende de quem somos. Tem pessoas que se espelham e inspiram em você, e você nem sabe. Tem pessoas que têm segurança de estar perto de você. Tem pessoas que amam estar perto de você, que gostam daquele cafezinho, que gostam de estar junto, porque você inspira isso. Então por isso, não desista. Não desista antes da hora. Eliseu, ele está prestes a morrer, ele era o profeta da época. Vocês lembram que Elias teve um embate com Jezabel? Elias fica muito cansado. O Senhor fala, vai lá e unge no teu lugar Eliseu. Eliseu, ele carrega uma porção dobrada, porque ele ainda vê Elias numa carruagem de fogo, e cai sobre Eliseu o quê? Uma capa. Preste atenção em toda pessoa que Deus está levantando, fique perto dela, vai cair uma capa sobre você. Esteja perto de todo Elias de Deus, todo homem e mulher que diz assim, aqui só Jeová é Deus, porque é isso que Elias fazia. E Elias ainda insiste, Eliseu, não dá para te me seguir agora, meu filho, agora é eu sozinho. Eliseu era metido. Tem mulher metida aqui? Gente, em alguns momentos você tem que ser metida. Ai, sabe por que eu não chamei? Porque eu fiquei com medo de incomodar, daí a capa não cai. Se você está sempre nessa, com medo de incomodar, se incomodar, a gente incomoda. As pessoas incomodam umas às outras. E às vezes você não vai incomodar, às vezes você vai ser uma resposta. Posso ouvir um amém? Às vezes na vida de alguém você é uma resposta. Um dia eu estava aqui mal, e rindo para todo mundo aqui. Eu estava quebrada por dentro, aqui um dia, num culto de domingo. Aí veio uma moça muito simples, pequenininha. Pastor, eu estou com uma vergonha, mas eu fui lá já 3 vezes na rua e o Senhor falou que se eu não obedecesse. Aí eu falei, o que foi? É porque assim, ó, eu só queria orar por ti e te abraçar. Mas eu pensei, Senhor, quem sou eu para abraçar ela? É a pastora. Eu falei, querida, pelo amor de Deus, me abraça agora e ora por mim. Tudo que eu estava precisando era que alguém me olhasse e me abraçasse. Então, quando vê um Elias, seja metida. Elias vai dizer para você, não, Eliseu, aqui agora eu vou sozinho, mas eu posso te ajudar, deixa eu carregar para você, deixa eu ficar com você. A capa vai cair sobre você. Começa a se esquivar bastante, que você vai ficar bem fora daquilo que Deus está fazendo. Bom. Não, prometo ser melhor. Eliseu está prestes a morrer, mas ele ainda carrega uma palavra profética. Eu vou falar uma coisa para vocês, sobre honra e desonra. Existe um movimento no Brasil que está prestes a morrer. Não desonra esse movimento. Porque esse movimento ainda tem uma unção e uma palavra para entregar. Posso ouvir um amém? Cuidado
com as suas palavras de crítica. Cuidado com as suas palavras de julgamento, porque você pode perder uma bênção. E pode ficar fora do que Deus está fazendo para o próximo tempo. Sabe por quê? Porque uma geração lança o bastão para a próxima. Eu vou chamar as líderes dessa casa para um Timóteo's Day. A líderes de ministério e líderes de grupo de convívio. A gente vai marcar qualquer dia desse lá na Colina do Avivamento. E eu sou a pessoa totalmente contra a dinâmicas. Eu não tenho paciência para dinâmica. Aquela coisinha do papel, agora abre, o que você pensou? Gente, isso aí não tem paciência. Então eu nunca fiz dinâmica, que me cansa. Mas o Senhor me deu uma palavra para esse Timóteo's Day. Vai ter uma ministração pela manhã com comunhão, uma ministração à noite, mas à tarde vai ter corrida de bastão. E na prática nós vamos aprender o que é entregar o bastão para o próximo. E entender que a gente não carrega toda a corrida, a gente só é parte de algo maior que Deus está fazendo. Posso ouvir um amém por isso? Eu vou filmar e vou mostrar para vocês. E já se prepare, vocês que estão da casa, você começa a se preparar a correr. E o Telmo me botou no mato domingo. Disse que eu vou participar da corrida solidária e que eu vou correr 5 km. E eu vou em nome de Jesus. Eu vou. Quem é que vai comigo? Deus está vendo, Deus está vendo. Vou começar a treinar já semana que vem, em nome de Jesus. Eu disse que o meu pace vai ser de 10, mas vai estar lá. Não, vai ser um pace bonzinho. Amém. Vamos lá. Eliseu está prestes a morrer, mas ainda ele carrega uma palavra profética. Lembra, mãe, quando a minha mãe, filha de pastor, e minha mãe ficou muito tempo ferida com a igreja. Se feriu com uma denominação tradicional. E a minha mãe não queria nem saber de igreja. Eu lembro quando eu fui adolescente para a igreja com a minha avó, minha mãe ficou com medo. A minha mãe dizia assim na porta: se eles te ofender, tu me conta. Eu nunca falei nada para ela, porque a minha mãe ia lá armar um barraco lá. E aí, a minha mãe tinha um resquício com a igreja. Quando a papai nasceu, porque Deus sabe como que ele encurrala a gente, né? Ela não tinha para onde fugir. E quando a gente pastoreava a igreja na favela, ela dizia assim para mim: minha filha, a mãe não tem coragem porque ela tem muito tiroteio. Mas se tu abrisse uma igreja num lugar que fosse seguro, a mãe ia. Eu disse: mãe, é tempo para todas as coisas. Agora a gente tem que ficar meio escondido aqui. E um dia eu falei para ela. Ela veio aqui: agora eu estou congregando aqui, Jesus está me curando. Assim, mas vai lá resolver tua vida com a igreja que tu veio. Não foi? Aqui quem fala não é a filha, mas a pastora. A direção que eu te dou. Vai lá, não é o mesmo pastor, porque o pastor muda muito. Eu falei: vai lá no pastor presidente, explica. Pede para ele orar por ti, pede perdão, te resolve e vem para cá. Sabe por quê? Porque a gente precisa honrar quem veio antes da gente. Não importa, a gente... mas... eu sei tudo isso aí. Eu sei. Eu não estou dizendo que tão certo, mas sai da maneira certa pela porta da frente. Está cheio de gente com a vida emperrada, com a vida que não anda, que tudo que constrói não dá certo. Você já viu? Emperrando. É desonra lá atrás. É injustiça financeira lá atrás. É injustiça de palavras lá atrás. Pare para consertar e para resolver. O rei, alguns estudiosos dizem que ele falou: meu pai, você era como os carros, né, de Israel. Por quê? Estudiosos falam que fazia muito tempo que aquele rei não falava com Eliseu, mas quando viu Eliseu doente, eu vou lá. Ele se assusta com o que vê, mas não tem entendimento que mesmo que Eliseu esteja fraco, a unção de Deus está sobre ele. Honre os movimentos antigos, honre o que Deus fez. Outro dia eu vi alguém falando assim: esse negócio de dar panfletinho lá na rua. Gente, o que é que tem? Eu sei que hoje o nosso evangelismo está diferente.
Mas aquilo lá trouxe muitos dos nossos avós, dos nossos pais para dentro da igreja. O arco e as flechas que Eliseu ainda tem são um símbolo de entrega, sabe, de funcionar, de funcionamento, de propósito. Porque a espada é uma coisa que se você ataca com a espada volta para você, a flecha não volta mais, ela vai. Tem coisas, nossa caminhada com Deus, que a gente vai precisar deixar ir. E a gente vai precisar ser obediente para soltar. Tem muita mulher aqui que está sofrendo porque a sua mão está segurando o que Deus falou para você soltar. E você não tem coragem de soltar. E você fica segurando. E você está se machucando. É para soltar? Não trate uma flecha como uma espada. Elas são diferentes em propósito. E eu vou repetir. Não trate uma flecha como uma espada. A espada volta para a sua cintura, a flecha não. E vou te dizer mais, a flecha que você envia vai muito além de você mesmo. A flecha vai aonde você só enxergou, ela foi. A flecha vai aonde você só mirou, mas ela chegou lá. Posso ouvir um amém por isso? Existem coisas que Deus te confiou, mas que não é para estar com você, é para você lançar. Para elas cumprirem um propósito. E eu queria trazer algumas lições desse texto. E a primeira lição que eu tirei é que Eliseu pega a mão do rei, desse rei, e diz assim: a primeira flecha eu vou te ensinar como é que se faz. Vocês viram como é que ele fez? Ele colocou a mão sobre a mão daquele rei, Eliseu colocou, e falou: abre a janela. Todas as vezes que nós olhamos na Bíblia sobre janela, eu tenho uma palavra sobre janelas, eu ainda quero pregar, que foi a janela da salvação. Vocês lembram em Jericó, que aquela, né, como é que é o nome dela? Raabe, passou, né, o cordão. A gente vai ver a janela da crítica de Mical. Mical vai e fica estéril, perde o lugar dela numa janela de crítica. A gente vê a janela de Daniel aberta, né, Daniel, num tempo de perseguição, Daniel abriu a janela, eu já preguei isso aqui. Né? Então o rei vai fazer o seguinte, o profeta fala: rei, você vai enviar, a primeira flecha eu vou te ensinar e vai ser pela janela. Não vai ser dentro da tua casa, vai ser algo que eu vou dar visão dentro da tua casa, mas essa flecha vai mais longe que você. Posso ouvir um amém? E a primeira flecha ele ensina como que solta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, através de movimentos muito específicos dele, vai te ensinar a lançar flechas e abrir janelas. Você que tem se escondido, a mão profética vai pegar você e vai te ensinar como é que lança flechas. 2 movimentos. O primeiro ele fala e ele coloca a mão e ensina. É igual quando você está buscando a Deus na sua casa e parece que você vai fazer o seu devocional, aquela palavra salta, não é? Dali você sai de carro, a placa do carro, o dizer de alguma placa, fala aquela palavra que você recebeu, tudo casa. É a mão do profeta na sua mão. Você é ensinada a orar, você é ensinada a jejuar, você é ensinada a ser uma mulher de fé, você é ensinada a chegar dentro da sua casa e declarar a palavra de Deus. Você vem para a reunião de mulheres e a mão do profeta em cima da sua mão, te ensinando. Eu tenho muitas lembranças da minha infância, quando a minha mãe ia fazer bolo. Não sei, criança ama esse negócio de fazer bolo com a mãe. E eu lembro que, às vezes eu quebrava o ovo errado, a mãe botava a minha mão direito dentro do liquidificador ou da batedeira, e eu botava a farinha e derrubava um pouco e ela arrumava. É a mão que ensina. O Senhor não vai te pedir nada sem antes Ele não ter te ensinado. É por isso que quando nós aprendemos, nós precisamos ter responsabilidade com a mão do profeta na nossa mão, nos ensinando. Se você sabe como fazer e não faz, não existe mais desculpas. Eu posso ouvir um amém? Deus, eu quero ser boazinha, Senhor. Mas então essa janela é um lugar de exposição.
Mas a Bíblia diz que depois o profeta fala o seguinte: agora você pega o arco e pega as flechas sozinho. E atire as flechas contra o chão. Que desperdício que parece, não é? Não, mas enquanto tinha uma janela aberta e eu tinha um lugar, eu ia. Mas agora, o que eu estou pedindo para você parece até que é irracional. Parece até que você vai desperdiçar elas, mas lança contra o chão. A primeira palavra do Senhor para nós hoje: seja inteiro no que você faz. Deus não se agrada de pessoas pela metade, obras pela metade, quando você não é quente nem frio, quando você é morno. Eu vou falar uma coisa que às vezes me entristece. Eu vou ser bem transparente aqui como pastora. E outro dia o meu pai assim para mim: quando tu tá lá ministrando na reunião de mulheres, meu pai, que deve estar me ouvindo, ele é um dos meus intercessores fiéis. Ele fica nervoso, ele fala assim: eu fico com 2 rosas vermelhas, ele fala, porque eu fico nervoso junto contigo, eu fico ali ele disse que fica assim na frente da televisão. Ele assim: filha, eu vejo como que tu te entrega, né? Tipo assim, é 100%, né? Assim, pai, exatamente, é uma entrega 100%, eu não deixo uma gota. As últimas gotas eu gasto aqui na fila, que eu atendo, que eu dou atenção, que eu abraço. E o pai falou assim para mim: eu acho que eu também seria igual. Se eu subisse lá em cima, o pai. Aí às vezes eu estou aqui no culto de domingo, só falta eu sair voando, mas o pessoal fica assim, cantando sem vontade. Gente, vai me subindo uma zica no culto de domingo, às vezes, uma coisa, eu falo: Deus, me segura, Senhor, para eu não pegar o microfone, não dar uma rajada e começar a voar ali, a pular e a correr. Esse domingo eu não me aguentei. Esse domingo eu não me aguentei, porque esse domingo eu fiquei ali: ai, Senhor, eu vou, não vou. E o termo estava facinho, eu falei: Deus já preparou o caminho. Deixa eu dar umas 4, 5 rajadas ali em cima. Sabe, não faz assim, ó. Não, eu estou aqui. É para lançar flecha, eu vou lançar. Eu não sei qual o propósito, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero ser obediente. Eu quero dar o meu melhor. Eu estou ali na porta. Vou falar um monte de coisa hoje. Calma, depois vocês me seguram aí. Aqui a gente fica corajosa, depois fica. Mas às vezes ali na frente, está no boas-vindas. Meu Deus, faça o seu melhor. Um sorriso, recebe. Outro dia eu fui no Kids ali. Eu amo me meter no Kids. Elas já sabem. Sou metida do Kids. Vai cair uma capa sobre mim lá no Kids. Mas eu vou para a fila do Kids. No check-in. Né, Matilde? Vou lá. Quando eu vejo a fila muito grande, e eu começo a abraçar os pais, a conversar. Daí uma vez eu vi uma pessoa ali parada. Eu falei: por que ela não abraça as pessoas? Daí eu chamei ela e falei assim: abraça, filha. Sorria para as pessoas. Mostre que sabe fazer as coisas com amor, com intensidade. Se foi Deus que falou, você pode ser intensa. Sai dessa mornidão. Sai desse lugar mais ou menos. Seja inteira. Se Deus me chamou para isso. Mas eu acho que aquela pastora se quebra muito lá na hora. O que que tem? Eu não estou nem aí. Deus me chamou para ser assim. Se Deus falou, para de ser mais ou menos na sua profissão, na área que Deus te chamou. Isso aqui tá bom. Eu fui testada essa semana, eu gravei um vídeo do infantil. E aí eu chamei veio uma pessoa nova a gravar, que eu nunca tinha gravado, o Gustavo, não sei se ele está aí. E aí, menino chato. Mas pelo lado positivo. Ele fez eu gravar uma cena mais de 10 vezes. Porque ele assim: pastor, eu estou aqui gravando, eu quero dar o meu melhor.
Ele se preocupava com o cenário. Quando ele teve uma hora que ele viu uma almofada desconectada com o quadro. Eu falei, não, aí já é demais. Ele foi lá, arrumou gente, diante de Deus, ele arrumou aquela almofada com o quadro. Sabe, quando Deus te chamar para algo, quando Deus disser algo para você, seja obediente e intensa. Não seja mediana. Vou te contar uma coisa. Naquilo que você não é boa, se você tentar, no máximo um 7. Mas naquilo que Deus te chamou, você pode ganhar um 10. Você pode chegar lá. O que fazemos sem intensidade revela falta de fé. Ai, deixa eu orar. Ai, amém, Pai, em nome de Jesus. Gente, isso me dá mais uma coisa. Falta de honra com o que foi confiado a nós. Revela, sabe o que? Desprezo. Deixa eu te contar um segredo. Tudo que você despreza, você perde. Amém? Tem um texto que me abençoa, não vou abrir porque não quero atrapalhar nosso segmento aqui. Mas Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens. Tudo que eu fizer, sabia quando você junta uma garrafinha de água aqui do chão, uma sujeirinha aqui no chão da igreja, às vezes eu vou dar uma volta, eu venho com meu bolso cheio de lixo, porque eu vou juntando, quando eu acho uma lixeira, eu vou lá e ponho. Faz parte, cuidado. Vou no banheiro, às vezes o banheiro das mulheres é uma grande luta. Às vezes quando você vê assim, aquele lixo transbordando, sabe o que você faz? Pega a sua mão com bastante papel, dá uma empurrada. Que na sua vez o banheiro não fique pior do que você entrou. Que na sua vez tudo fique melhor quando você passa. Segundo, não desista até ter terminado. Não dê esse gosto para o diabo. Tem muitas mulheres que têm um rastro de coisas mal terminadas e concluídas. E essa é uma característica exclusiva, mas é uma das características assim muito fortes de quem não teve uma paternidade presente. Então, a pessoa que não teve um pai presente, ela sofre com falta de direção. E quando falta direção, qualquer direção é direção. É por isso que uma das coisas que você tem que chegar para o seu marido e dizer: amor, vou dizer uma coisa para você. Você, aqui na nossa casa, para os nossos filhos, você é aquele que aponta o destino. Se tu está perdido, a nossa casa, eu preciso que tu seja aquele que dê, porque a mãe cuida dos relacionamentos. Eu já falei isso, mulheres que tiveram problemas com a mãe, têm problema de se relacionar. Não tem quase amiga, não confia em ninguém, aquela coisa toda. Mas as mulheres que tiveram problema com o pai, tem problema do quê? Senso de direção, destino, propósito. Começa e não termina, porque não era para ser. Se empolga, fulana vai fazer pedagogia, eu vou também, não era para fazer, mas aí não tem senso de direção, faz até a terceira fase, não era para mim. Aí vive com a vida enrolada. Em nome de Jesus eu te abençoo, porque o teu pai está aqui hoje, te curando e te dando direção e destino nessa noite. Você vai ser uma mulher que tem destino, em nome de Jesus. E abençoo para que os pais, os maridos, possam ser tocados como homens que dão direção e destino para os filhos. E isso foi tão incrível, aconteceu aqui semana passada. Um adolescente nosso aqui, que congrega com a gente, foi viajar pela primeira vez de avião num campeonato que ele ia participar. Adivinhe, a mãe não queria deixar de jeito nenhum. Mas isso aqui vive, ele vai entrar no avião, não vai sentar ninguém do lado dele. É a primeira vez dele de avião sem nós. E como é que vai ser lá? Aí eu olhei, e o pai? E você? Ele tem que ir. Se ele foi convocado para a seleção, ele tem que ir. Eu falei para ela: baixa tua bola e segue a direção do teu marido, deixa o teu filho ir. Menino viajou de avião, está lá feliz da vida, só manda foto. Posso te falar uma coisa? Seja uma mulher que abre espaço, abre uma janela para que as suas flechas voem no destino de Deus. O rei parou pela terceira vez. Ele tinha mais flechas, mas ele escolheu parar. Eu vou te dar uma palavra.
até a última flecha. E eu vou repetir, até a última flecha. Se existir uma palavra para você entregar, eu vou até o fim. Posso ouvir um amém? Muitas vitórias são limitadas não pela falta de recurso, mas pela falta de perseverança. Tem gente que não persevera, está sempre desistindo. Eu vou falar para você, não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Quem desiste cedo, perde cedo. Quem insiste até o fim, vive tudo que Deus prometeu. Olha, deixa eu te contar, não sei se já te contaram, mas eu vou falar a verdade, rasgar o verbo para você. Todas nós mulheres vamos passar por estações e momentos que a gente fica triste, que a gente fica mal, que a gente acorda chorando. Principalmente as mulheres aí de 40 a mais, que vão passar, pela menopausa. Eu lembro que a minha mãe sempre foi uma pessoa, já estou falando bastante dela. A minha mãe sempre foi uma pessoa otimista perante a vida. Ela e a minha tia que está aqui, outra otimista também. O mundo está caindo, não, mas deixa cair. Elas ficam, meu Deus, que otimismo é esse? E a minha mãe nunca via a peteca da minha mãe cair, sempre, vamos para cima, vamos para lá, vai dar tudo certo. E se ela chorava, não era na nossa frente, era uma rocha. Mas um dia eu vi minha mãe chorar. E eu lembro que naquela vez, ela estava entrando na menopausa, os hormônios estavam ali. E eu falei, mãe, é tristeza porque a mãe deve estar passando alguma coisa, porque a mãe não é essa pessoa. Às vezes a gente acha que é demônio, é hormônio, gente. Fala para o teu marido, amor, não é demônio não, fique em paz, é os hormônios. Que as mulheres têm muita oscilação. Então, deixa eu falar para você, outro dia alguém falou assim para mim, estou tão triste, estou tão desanimada. Aí eu assim, tem esse aplicativo do teu ciclo? Tenho. Olha lá no aplicativo se tu não vai entrar nos seus dias. Hoje à noite. Eu falei, pois então. Aprende nessas horas a se achegar na presença de Deus, a ser leve. Momentos difíceis todos nós vamos ter, mas vai passar. Vai passar. Se você está num desses momentos tristes e difíceis, que a sua árvore não está assim tão florida, está um inverno difícil de situações, vai passar. Ela vai voltar a florescer outra vez e dar frutos. Essa estação vai passar e vai te deixar mais madura. Ah, Jesus. Terceiro, honre as direções de Deus na sua vida. O que eu falei hoje aqui, que era para quê? Pular. Onde a gente não pulou? Ficou igual 2 de pausa assim, ó. Às vezes com vergonha, é sério, gente, também, tem gente que não pode, eu entendo. Mas se não pode pular, faz assim com o pé, ó, como se engana o... Mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu pego a palavra. Ai, é para pular, eu vou pular porque... Eu jogava minhas flechas no chão. Se até a tristeza salta de alegria na presença de Deus, eu vou fazer isso acontecer agora. Quantas direções que Deus deu para você e você não honra, despreza, com a desculpinha, eu acho que é coisa da minha cabeça. Tem certeza que Deus ia te pedir algumas coisas? Tem certeza que a tua cabeça ia te pedir algumas coisas? Igual uma vez uma irmã, eu acho que eu tenho que jejuar. Mas eu não sei se é de Deus, assim, querida, jejua. Nunca que a tua carne ia dizer que para te jejuar. Ela ia dizer assim, um brigadeirão, entendeu? Um x-salada, uma pizza, mas jejum não. Nesses 3 dias, gente, tudo que eu vi era comida. As árvores na Avenida Centenário eram brócolis. E as placas todas eram de comida. Eu falei, meu Deus... Honre as direções. Sabe, aquele pedido do profeta era algo que ia destravar no reinado daquele rei. Tem coisa que a gente não vai entender. Certo, ele pensou, tudo bem, ele botar a mão na minha mão e lançar pela janela tem um propósito. Agora para o chão, parece até um desperdício. Ouse desperdiçar a sua vida nas direções de Deus.
quebrar vasos de óleo caríssimos na presença de Deus, a estar suscetível àquilo que Deus está fazendo. Deus, Ele testa a nossa obediência, não só nas grandes coisas, mas também nas pequenas. Uma coisa que Deus me pediu há um tempo, abençoar as mesas das pessoas que me servem. Então, de vez em quando eu dou uma garrafa de café, aquelas garrafas térmicas. Esses dias eu comprei umas 4, deixei dentro do meu carro, a garrafa de apertar. E uma direção tão simples, mas eu já vivi tanto milagre em algumas mesas, de um ato tão simples. Deus testa a nossa obediência. Quando Ele fala, Pedro, lança a rede do outro lado, Pedro se segurou e disse, mas eu pesquei a noite inteira, como é que agora? Mas Ele faz uma coisa, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E foi uma das melhores pescas que Pedro já fez. Quando a palavra do profeta foi, Naamã, mergulha 7 vezes no Jordão. Ele diz, mas não são os outros rios melhores? Mas é no Jordão que eu quero. Deus testa a nossa obediência. Já percebeu como a gente pode ser uma mulher que obedece pela metade? Já viu o seu filho como ele é? Você vai dizer, vai tomar banho. Tá, mãe, só um pouquinho. Aí você dá um pouquinho. Banho agora? Não, mãe, mas sabe o que é? A grande verdade é que aquela criança está testando e não quer obedecer. Você vai ter que dizer já na primeira hora, é banho agora. Sem negociação, estou fazendo isso lá em casa. Me aprenda a ter obediência imediata, porque é isso que Deus vai fazer contigo, não negocie. Às vezes eu brinco, a Bela vai lá escovar a tua dentadura. Ela fala, está amarrado. Eu tenho dente. Então, o Senhor vai testar nossa obediência nas pequenas coisas. Quantas de vocês já ficaram com o sorriso amarelo e sem graça? O brilho foi sumindo. Quando Deus deu uma direção, você não fez e outra pessoa foi lá e fez na sua frente. É ruim. Ontem, eu estava lá, nós estávamos lá na oração, e eu fui para o chão, e eu precisava de oração. Estava muito pesado. E eu falei, Deus, toca no coração de alguém para vir, Senhor. Toca, não quero eu pedir. Mas eu tive que me levantar e pedir. Aí duas, eu estava sentindo, por que não foi? Entende isso? Seja mais pronta para obedecer. Honre as direções de Deus. O Deus do universo está falando contigo. Está te dando uma direção. Honre. Quando o Senhor disser, lança a rede lá, Senhor, já falei para ela, não me escuta. Lança mais uma vez. Naquele dia ela vai te escutar. Senhor, o meu marido não tem jeito, lança a rede do outro lado. Senhor, mas e... Gente, nós estamos vivendo lá em casa eu estou vivendo um nível de transformação tão lindo na minha casa, na minha família. Vocês não têm noção. A começar pelo meu pai. Outro dia meu pai mandou uma mensagem para minha tia que está aqui. E a minha prima viu e a minha prima não acreditou. A minha prima desacreditada. Não, isso aqui não é o teu pai que escreveu. Um filho escreveu por ele. Eu falei, não, Grazi. Foi o pai que escreveu essa mensagem. Um escritor nato. Vindo para fora. Inteligentíssimo. Falou ainda para minha tia, que nós estamos com um tio que está doente. E ele falou, vamos pôr nas mãos de Deus. Vamos buscar. Eu falei, quem é esse, Senhor? Que peixe é esse que não estava aqui antes? Né? Que rede cheia é essa? Essa rede já voltou tantas vezes vazia. Eu quero declarar que a sua rede vai voltar cheia para pessoas que você já desistiu, que você achou que nunca ia conseguir. Lança a rede na palavra de Deus. Você vai ver milagres acontecer. Deus sabe como pega as pessoas. Quando o câncer veio na língua do meu pai, meu pai veio correndo para quem? Para o Senhor Jesus. Está me ouvindo, né, pai? É isso aí. Lá em casa, Deus tem feito algo tão bonito no Telmo. Telmo sempre aquele italianão, né, que ele fala, italianão. Gente, eu recebi do Senhor um homem tão manso, tão humilde, uma transformação.
tão linda. E eu já estressei ele umas 3 vezes. Que eu achei, agora ele vai... Não, amor, tudo bem. Eu falei, quem é que está aí? Lança a rede do outro lado. Que você vai ver, obedeça. Não desista. Até a última flecha. Honre aquilo que Deus confiou a você. Não retenha as flechas na aljava. Flechas guardadas não derrubam inimigos. E eu vou repetir. Flechas guardadas não derrubam os inimigos. Posso dizer outra coisa? Você tem roupa, você tem perfume, você tem pijama, você tem sapato, é para usar. Usa. Eu vou deixar para o Natal. Teve uma pessoa aqui que eu dei umas roupas para ela, assim, e aí ela falou, ai, vou usar na conferência. Aí outro dia eu vi ela usando. Eu falei, gostei de ver. Ela assim, vou usar já, conferência Deus proverá. Sabe? Usa. Aquilo que Deus te deu, usa. Deus te deu uma voz, Deus te deu uma palavra, Deus te deu... Sabe, uma influência, Deus te deu algo, usa. Celebra as coisas que Deus permite você ter. As mulheres aqui da terceira idade, levanta a mão. Eu sei que vocês estão aqui, levanta. Terceira idade, não tenha vergonha, daqui a pouco eu vou estar aí também. Estou chegando. Vão viajar. Vão ser amigas uma das outras, vão viajar. Sabe, olha aqui, vão descansar um pouco mais, vão desfrutar do que Deus deu para vocês. Vão viver. Posso ouvir um amém? Para de ficar, porque os filhos estão na correria. Às vezes as mulheres ficam, ai, meu filho não vem. Tem que ser ao contrário, onde é que a minha mãe está? Eu quero ser esse tipo de vó. Sabe, onde é que está? Não retenha as flechas. O que ficou guardado nunca se tornou uma vitória. A palavra que você guardou, que você não entregou, não se tornou uma vitória. Domingo eu estava aqui, com aquela palavra no meu coração para completar o que o Telmo estava falando. E eu, não vou falar. Aí se ele olhar para mim, eu falo. Ele não olhava. Aí eu falei, e o Senhor falou, tu não precisa do olhar dele, tu precisa ser obediente ao que eu te disse. Porque aí a gente é meio sinaleira, né? Daí bota uns sinais bem doidos que nunca vem. Daí, não era. Vai te converter. Daí eu só sinalizei para ele. Eu falei, vou subir para dar uma palavra. Ele pode vir. Marchei aqui domingo. Guardar o que Deus te deu é desperdiçar a chance de ver aquilo crescer em outras vidas. E sabe, lembra da parábola das dracmas? Das moedas, dos talentos. Que quanto mais eles entregavam, né? Que eles investiam, mais eles receberam. Invista aquilo que Deus colocou na sua mão. Para de ter vergonha, de ter medo, de ser tímida. Ai, não vou porque a vida é tão curta para você ficar presa nessas coisas. Por favor. A sua intensidade define a medida da sua vitória. O profeta se indignou porque Jeoás não entendeu a dimensão do ato, ele não viu. Ele teria várias vitórias maiores se tivesse sido mais intenso. Seja mais intensa. Se Deus falou, seja intensa. Se Deus disse para você, vá até o fim. Seja aquela mulher que diz assim, eu acho tão chique, não, agora eu vou até o final. Não, vou até o fim para resolver isso. Não, isso aqui não, eu vou me entregar. Não, tem mais um pouco aqui, eu vou entregar isso. Não tenha uma vitória parcial. Porque vitória parcial é fruto de uma obediência parcial. Mas vitória completa é fruto de uma entrega completa. Aquele homem teve uma vitória parcial por não obedecer. E eu vou dizer mais. Pequenas coisas que a gente acha que não faz sentido apontam para grandes coisas. Eram só flechas no chão, mas elas diziam muito a respeito daquilo que viria.
Deus está confiando coisas pequenas na sua mão, que você até está desprezando, já está falando, ei, se você me obedecer, isso vai abrir portas que você nem imagina. Vocês estão comigo? Por último, já dizia a minha avó, e diz, cavalo encilhado passa só uma vez. As oportunidades, elas não voltam, algumas nunca mais. Esses dias no nosso jejum, a Geis compartilhou uma palavra num grupo, falando sobre Esaú, que abriu do direito de primogenitura. Gente, vocês não têm noção do que era esse direito biblicamente falando. Era algo incrível ser o filho primogênito, que é por isso que eu sou primogênita. Quem são as primogênitas aí? Glória a Deus por nós. Estou brincando, gente. Porque Davi era o caçula e Deus levantou. Estou brincando. Por isso vocês têm que ler Bíblia. Você não pode aceitar tudo. Até me perdi agora. Viu? Esaú, o direito de primogenitura, da bênção do pai, de estar na frente ele vende porque está com fome. Aí Jacó, bem esperto, então vende para mim teu direito. Trocou por um prato de lentilhas. E a Bíblia vai dizer que depois ele procurou, está em Hebreus, até com arrependimento, de volta, reaver o que tinha perdido, mas não conseguiu mais. Tenha temor, porque algumas oportunidades não voltam. Eliseu não mandou o rei repetir a chance. Tá, então tu não entendeu, agora repete. Não entendeu? Vá para casa, agora a tua vitória é pela metade. Algumas oportunidades não voltam. Há momentos em que a obediência precisa ser imediata, não dá para adiar. Para concluir, quando Deus abre uma janela, aproveite ao máximo. Talvez não vai haver uma segunda chance. Quando Deus abre uma janela de atuação, cada uma de nós na nossa geração tem uma janela de atuação. Você na sua família tem uma janela de atuação. Quando eles são pequenos, quando eles são adolescentes, o Senhor vai mudando as janelas na vida dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa profissão, do nosso chamado, do nosso ministério. Que você honre as janelas que Deus abre para você e que você gaste até a última flecha. Que da próxima vez que a gente diga, vamos pular, você se pendure naquele lustre ali. Que você seja obediente. Mas vamos chamar de... Deixa chamar, gente, está tudo certo. Depois vão te pedir ajuda, é assim o caminho. Seja obediente ao que Deus está falando. Seja intensa. Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pé? Jesus. Até a última flecha. O que Deus tem pedido para você que você está assim, será que eu faço de novo? Vem cá para mim te dar um peteleco. Quando Deus te pedir algo, faz com garra. É igual quando a gente vai chupar uma laranja. Não sei você, mas não dá para chupar uma laranja assim. Quando Deus te pedir para fazer algo, cantar, ministrar, faz com vontade. Seja intensa. Até a última flecha. Se Deus me pediu, eu vou fazer. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu puder, eu vou fazer. Amém? Queria que você agora orasse com o Senhor sobre isso. Jesus. Pergunta do Senhor para mim e para você hoje. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Levante sua mão. Nós somos grande maioria aqui. Que tipo de esposa você tem sido nos últimos dias? Sabe, com aquilo que Deus tem te entregado. Você tem se preocupado muito com Ele, com o que Ele tem sido, mas a pergunta do céu hoje é o que você tem sido. A mãe que você tem sido. E tem alguns pedidos aqui, algumas
Algumas direções que Deus deu para você e você está deixando passar a oportunidade. Você está dizendo, eu acho que eu não consigo. Mas parece que não faz sentido. Flechas ao chão, não faz sentido. O Senhor está falando, seja obediente àquilo que eu tenho falado contigo. Eu lembro de um testemunho de uma mulher, que ela estava dentro de casa, limpando a casa. O Senhor falou assim para ela, para tudo o que está fazendo agora. Ela ouviu aquela voz dentro dela. Unge a tua casa e começa a orar pelo teu marido. Ela largou tudo, ela disse que desligou o ferro da tomada, ela estava passando, e ela disse que ela começou a ungir os umbrais das portas dela e a garagem do carro do marido, e chegou a hora do marido chegar, e o marido não chegava, e ela tentava ligar, ele não atendia, ele tinha sido sequestrado. E os bandidos, decidindo se mataria ou não mataria, decidiram, não, vamos deixar ele vivo, largaram ele no meio da BR. Quando passou um carro, ele pediu ajuda e avisou. Aí ela perguntou que hora que era. Era a hora que Deus tinha dito para ela, unge a tua casa. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito e lançar até a última flecha. Dê o tempo de sermos meninas, de fazermos as coisas pela metade. Você acredita que o Senhor abriu o mar vermelho para o povo passar? Então viva de uma forma que você honre esse Deus.